Eu sou Bete Torres, protocolo desta reunião. Obrigada pela presença de todos. Eu peço um instante de sua atenção, por gentileza. Quero informar que esta reunião está sendo gravada e, por questão protocolar e pela organização deste evento, mantenham seus microfones desligados, utilizando o chat para perguntas. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. E com a palavra, o presidente Irineu de Mola. Como faz para subir? Muito obrigado, Bete, pela abertura. Também temos que agradecer a presença de todos, que já alegrou desde o início o nosso encontro de hoje. E eu, abrindo a reunião também, quero lembrar sempre que as nossas reuniões sempre estão começando com o lema de crie esperança no mundo. Nós temos esperança que tudo melhora e teria que melhorar. E eu vou tocar o sino aqui também pela internet. Por favor. Muito bem, eu não sei se tem muito som, mas... Blim! Eu falei para as meninas aí da secretaria, falei, olha, me dá uma ajuda aí, porque eu não tenho sino aqui em casa. Eu estou hoje em casa curtindo aqui com Dona Carmen também. Mas tudo bem. Eu queria também falar que também falar sobre a prova quádrupla, que sempre baliza os nossos acompanhamentos. Antes, eu quero apresentar a bandeira nacional e fazer a nossa típica saudação. Obrigado pela saudação à bandeira, a todos nós, e já está dada em função. A prova quádrupla, de novo, porque dizemos o que nós pensamos, dizemos ou fazemos. É a verdade, se é justo para todos os interessados, se criará boa vontade e melhores amizades e será benéfico para todos os interessados. É um guia, é um guia para a nossa vida rotária, de servir e que é nosso lema principal. Agora, dando alguns avisos, dia 24 agora de abril, nós teremos o 50º Ateneu Rotário. Governador Narid, que está organizando o evento, conta com a presença de todos nós também. O valor do ingresso, do convite, é de R$190, e isso pode ser acertado com nossa secretaria, como está no Save the Date, o convite que está projetado para todos nós. Também, aproveitando, falamos há pouco, e vamos agora aproveitar, que já íamos falar sobre a missa em ação de graças ao centenário. O centenário, na verdade, ele vai correr até 30 de junho, pelo ano rotário, mas no ano calendário, no Brasil, até dezembro, nós vamos estar fazendo tudo que fizermos em nome do Rotary Clube de São Paulo, que teria a tarja de homenagear o nosso centenário. Então, no dia 7, teremos a missa em ação de graça, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e será às 11h30, e nós contamos também com a presença de todos vocês. Será celebrada pelo pároco Frei Jair Roberto Pasquale, e como a Carla muito bem colocou, acrescentando que vamos ter o evento do casais, né? Lá na igreja, que depois da missa terá um café e um lanche. E também uma coisa que é oportuno, o estacionamento é gratuito. Tem um estacionamento enorme lá, muito bom,
E isso é muito confortável para nós. A nossa próxima reunião, também antecipando, Paulo Neto, a nossa próxima reunião, continuando dando essas nossas olha, mensagens, será aqui não aparece, está presencial e no faltando dia 10 a de página. abril, Não tem jeito. Tem que abrir. com a presença do nosso clube afiliado, Rotary Clube de São Paulo, Aclimação. E contamos também com a presença de todos aqui para conosco, venhamos a dar brilho a essa reunião também, que tem sido muito oportuna por incorporar clubes talvez de menor porte, e conseguindo conosco, alguns até de maior porte, como o caso de Santos e outros Sorocaba, então, muito importante. Todos são importantes. E todos tiramos algum aprendizado ouvindo os outros clubes também. Então, essa ideia, que quero crer que tenha saído no Naid Chicane, governador Naid, é oportuna porque muitos ficam conhecendo outras pessoas de outros clubes. Isso tudo é muito válido para nós. Eu vou solicitar a Beth agora que apresente o... Ô, presidente Pois não, Irineu, é o pois não, Lívio. Eu pois tinha não, Lívia. pedido, eu mandei uma mensagem no seu WhatsApp pessoal, mas você não me respondeu, mas eu preciso de alguns minutinhos só para dar algumas informações aproveitando esse momento agora, se você me permite. Não, perfeito. Fica à vontade, Primeiro, com Lívia. respeito àquela questão do projeto da Fundação Rotária, daquela verba que foi liberada para o nosso clube, Isso. nós decidimos na reunião do conselho, né, R$ 7.000 em relação aos projetos, e nós decidimos que faríamos uma consulta a uma entidade que atua com mulheres presidiárias, ex-presidiárias, e que tem uma atuação muito legal e que a Tânia tem um relacionamento. E a Tânia cumpriu lá o nosso o discutido na reunião e já está com algumas informações que eu queria pedir para a Tânia se ela puder só reforçar para que a gente possa fazer os encaminhamentos no período que está previsto para essa verba ser É, recolhida, né? tudo bem. De qualquer forma, Lívia, eu respondi sim, acho que não teve talvez Acho que eu tempo não vi, de então. ver, porque eu dei uma... Porque, na verdade, a nossa área tem 5 ou 6 clubes que estavam reunidos e eles iriam apresentar os seus eventos. O nosso clube satélite apresentou o projeto que começa pequeno, no caso, por um recurso como Paulo esse, Neto e saiu. Paulo Neto, vem cá. é sobre reflorestamento que eles tinham. Cada clube que estava lá foi uma votação. E na votação, e eram 2 eventos, na verdade, a outra era a doação de leite em pó que sobrou, ou melhor, que resultou de algum evento da governadoria e que, então, precisava ser doado a entidades de benemerência, principalmente, é claro, com relação a crianças, infantil e tal. Então, cada um deles apresentou o seu projeto e acabou sendo vencedor na votação. Claro que não houve uma guerra Vai. de vantagens de um ou de outro, Vai. mas todo Como é que mundo vai se ser? encantou muito com o projeto, muito bem defendido pelo Oscar, Tá bom. e que ele Vai. não é pequeno Pode? assim como Deixa. pode parecer, porque a Não, ideia é saiu, de Paulo que Neto, saiu. ele Quando venha, ele aperta ali, venha a sai. ser, ligado em outros. Cada um deles um reflorestamento pequeno, 150 árvores, coisa do tipo, que vai ser durante o ano. Então, vamos ter mais coisas. E esse foi a votação, por isso que eu agora Não, lamento. então
É, Então, nós não vamos usar essa verba para o nosso projeto. não, porque a decisão deles foi de ir para o projeto do nosso clube satélite e que levou. Na verdade, nosso clube satélite, já aproveitando o embalo, também a doação era algo como 10 quilos de leite em pó para cada clube e também o nosso clube satélite, que também apresentou uma entidade, ficou com duas cotas de 10, a nossa e a deles também, Caramba. que também recebeu. Lamento, mas, olha, não devemos desmorecer, Thalita. A coisa foi veloz, tinha outras pessoas, teve muita intermediação da própria governadoria, via Silvia Mara, e então a coisa correu e não deu para controlar mais. De qualquer forma, acho que a presença do Rotary Clube de São Paulo e do seu clube afiliado, o mais caçulinha de todos, o nosso clube agora com a presidência do Oscar, acabou levando todos os prêmios. Levou duas cotas do leite em pó e levou os 7.000 reais que vai para fazer um dos projetos que ele já tem pronto, já estava, ele conseguiu convencer muito bem que o projeto está pronto e é praticamente só tocar. Agora, me cumpre colocar o Márcio, que eu não tive tempo de falar com ele, mas que ele sabe, e nós sabemos que ele fica à disposição do Oscar para qualquer coisa que ele precise. E o Bom, Rotary Clube de São Paulo, ao final da reunião, pela Silvia Mara, foi eleito líder do grupo para acompanhar e centralizar quaisquer coisas a respeito do que estamos. tá bom. Desculpa, gente. Então, Tânia, agradece, por favor, a entidade, né? E vamos tentar aguardar para o Me Vou perdoe. próximo. agradecer amanhã e falar que ela Não não foi sei desligar esse selecionada, trem né? aqui. Mas Acabou. que fica na pauta, né? Para um Não, novo fica na encaminhamento. pauta por favor, Thalita, a meta, o objetivo desse aí é fantástico. Eu até ligaria um pouco com outro anterior, que era da Tânia e da Nancy, que era para fazermos as nossas camisetas, aquelas que o pessoal geralmente usa, com o símbolo do Rotary, quando temos os eventos de Rotary. Então, E também eram senhoras presidiárias, ou coisa que eu me lembro Não, meio. era com essa equipe mesmo, mas nós não podemos fazer, tem que fazer só com as empresas credenciadas. Bom, então, eu não Conver- sabia desse detalhe, mas hoje. o que eu vou fazer, eu vou tentar apresentá-las para essas empresas, porque, lógico, não são as Sim. empresas que fazem, elas terceirizam, né? Uhum. Então, eu me comprometi a ver, né, as empresas credenciadas e apresentar para ver se dá para aproveitar a mão de obra delas. Muito E, obrigado, Tânia. presidente, só Esclareceu. Sim. última informação, em 30 segundos. Eu queria que os presentes aqui, que fazem parte da diretoria da nova gestão 24-25, o Maurício, a Beth, o Álvaro, o Masson, o Márcio, o João Gilberto, a Dora, o Irineu, o Rubens, a Carla, a Thalita, o Piragini, Nahide, Nancy, Mirched, Fernando Matos, o Fredmo e a Tânia. E a gente democraticamente pediu aí para que elegessem o dia da nossa reunião de planejamento, e a data escolhida pela maioria foi dia 16. Então, especial, que é terça-feira. Eu vou mandar o recado oficialmente para vocês, mas é para que vocês fiquem já com essa informação. Eu queria pedir especialmente ao Maurício, a Beti, ao Rubens e à Thalita e à Tânia, se eventualmente dá para remanejar as datas que vocês comentaram que não poderia no dia 16. Mas isto é agora só para deixar isso consagrado e na sequência a gente volta a falar
especialmente sobre esse tema. Obrigado, presidente. Não por isso, Lívia, só acrescento, é dia 16/4, isso é importante, e seria à noite, não é? Ou à À tarde, no noite, fim às da tarde. 18 horas. 18 horas até às 20h30, nós Com teremos à possibilidade de disposição. comemorarmos o aniversário da Nancy com uma pizza Ah, de companheirismo com todos. então precisamos levar um bolo, né? É muito bom. Obrigado, Lívio. Sempre útil essas informações e complementam esses nossos compromissos que temos com o ser vivo. E a Thalita está convocada para continuar com o entusiasmo que ela sempre transmite e tem, e vamos tocar para frente, que esse projeto, que não está muito tão ligado assim com que eu pensava que estava com o da Tânia, mas tem uma função muito parecida também, eu acho que é válida, muito bem, e vamos tocar em frente, estamos todos à sua disposição. Agora, eu queria que a Beth, como protocolo hoje, que ela apresente o nosso palestrante Wilson Levi e que ele possa, o mini currículo dele, para que depois a gente possa auferir as benesses que a gente vai ouvir desse companheiro. Obrigado. Com muito Fala, prazer, Beth. presidente Irineu. Com muito prazer, então, eu apresento o mini currículo do nosso palestrante de hoje, Wilson Levi. Ele é advogado, doutor em Direito Urbanístico pela PUC São Paulo, com pós-doutorado em Urbanismo pela Mackenzie. Ele é diretor e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. Ele é membro da comissão do 12º e do 13º concursos de outorga das delegações extrajudiciais de notas e registros de São Paulo. E ele é membro efetivo das comissões de direito notarial e registros públicos e de direito administrativo da OAB São Paulo. E ele é conselheiro e vice-presidente do CONFRESP, Conselho do CONDEFAT. Esse é o nosso palestrante do dia, Wilson Levi. E com a palavra, presidente Irineu de Moura. Muito obrigado, Beth. Foi bastante enriquecido hoje o nosso programa com o mini currículo do companheiro que vai fazer a palestra. O nosso companheiro vai falar sobre o desenvolvimento urbano e proteção do patrimônio histórico, desafios e perspectivas. Eu agora agradeço e já tenho a palavra ao companheiro Wilson Levi, por favor. Tem a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, presidente Irineu de Moura, companheiras e companheiros do Rotary. Quero cumprimentá-los em nome da Beth, a companheira Beth, nosso protocolo de hoje, e dizer que, quando selecionei o título da minha breve exposição de hoje, Desenvolvimento Urbano e Proteção do Patrimônio Histórico, Desafios e Perspectivas, eu pensei mais nos desafios do que nas perspectivas, de modo que eu quero deixar como contribuição para esse debate, talvez, mais as perguntas e desafios que eu pretendo trazer aqui para consideração dos companheiros e das companheiras hoje, do que propriamente respondê-los e deixá-los satisfeitos com possíveis respostas a esses desafios e a estes problemas. Porque, de fato, este é um tema que tem despertado muito debate, sobretudo na cidade de São Paulo, mas também em outras cidades do nosso estado e também do país, especialmente considerando as interfaces e as inter-relações entre desenvolvimento urbano e proteção do patrimônio.
Eu pensei uma fala bastante breve, de modo que a gente possa continuar conversando sobre isso na sequência. E eu vou falar sobre 3 pontos principais. Eu vou começar dizendo a vocês um pouco sobre os marcos legais, né, as leis que regulamentam a proteção do patrimônio histórico no nosso país. E eu vou trazer aqui as 3 principais leis que falam sobre a matéria. Na sequência, eu vou falar um pouco sobre a política de desenvolvimento urbano e como esses 2 temas se aproximam e, em alguns momentos, acabam se chocando nas suas interfaces específicas, nas suas características específicas. E, por último, eu vou falar sobre os desafios que a sociedade atual tem nesse campo e quais são as perguntas que nós devemos nos fazer quando estivermos conversando sobre desenvolvimento urbano e proteção do patrimônio, de modo que a gente possa, que nós possamos nos posicionar adequadamente nesse debate. Então, eu quero começar abraçando a cada um de vocês, dizer que uma pena que nós não estejamos juntos, mas eu me sinto aqui com essa dileta plateia, esse dileto grupo de mais de 20 pessoas, bastante acolhido e bastante acompanhado, bastante bem acompanhado na manhã e no começo da tarde de hoje. Olhando a legislação, eu quero destacar 3 marcos que são importantes para a gente compreender, em primeiro lugar, a questão da proteção do patrimônio. Nós temos o Decreto-Lei número 25 de 1937, é um decreto que daqui a pouquíssimo tempo vai completar 100 anos de vigência, é uma lei bastante antiga e que define a política nacional, as diretrizes gerais, né, no âmbito federal de proteção do patrimônio histórico. No âmbito do Estado de São Paulo, nós temos a Lei 10.247 de 1968, uma lei que já tem mais de 50 anos, mais precisamente 56 anos, e que disciplina a atuação do CONDEFAT, que é o Conselho Estadual de Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Ambiental no Estado de São Paulo, e a Lei 10.032 de 1985, que regulamenta a atuação do CONPRESP, que é o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Arqueológico, na cidade de São Paulo. Então, nós estamos falando de 3 marcos legais que ultrapassaram praticamente mais de 4 décadas, pegando aqui o mais jovem, que é a lei que cria o CONPRESP, e que vem surtindo efeitos na dinâmica de proteção do patrimônio nas últimas décadas na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Em comum, essas 3 leis têm o fato de olharem a perspectiva da proteção do patrimônio segundo um critério de exemplares. Então, quando nós, e aqui falando também na condição de conselheiro do CONPRESP, atualmente o seu vice-presidente, e do CONDEFAT, quando nós nos deparamos com um pedido de tombamento, a primeira coisa que nós observamos é a sua relevância e o seu significado para uma determinada época, para uma determinada linguagem arquitetônica, para um determinado período da nossa história, como elementos importantes para a nossa apreciação ou para a apreciação dos pedidos que são submetidos a esses colegiados. Porque a história é feita de exemplares. Ela pode ser contada como uma narrativa, mas quando ela se materializa enquanto patrimônio, ela é vista a partir de um determinado conjunto de exemplares que
ajudam a nossa cidade, que ajudam o nosso estado, que ajudam o nosso país a contar um pouco da nossa história. E aqui eu nem vou entrar muito em detalhe da importância que a proteção do patrimônio histórico tem em âmbito nacional, em âmbito estadual, em âmbito municipal. Quando nós contamos a história e quando nós presenciamos a história por meio de seus artefatos, por meio de suas edificações, dos seus monumentos, nós temos uma clareza muito maior do que de como as coisas aconteceram, de como a nossa história se desenvolveu e por que razões chegamos até aqui. Então, para além dos registros que são feitos nos livros, nas histórias, nas narrativas, é importante preservar o patrimônio histórico, considerando que ele nos ajuda de maneira bastante importante a contar a nossa história. Aliás, um tema que eu acho fundamental para a gente trazer em futuras oportunidades aqui ao Rotary, as palestras que o Rotary Clube de São Paulo organiza, é o tema das cidades educadoras, que tem uma relação direta com a proteção do patrimônio histórico, porque a cidade, e nós temos pesquisas que indicam isso com bastante clareza, ela não é só o palco onde as relações acontecem, onde a nossa vida se estabelece. A vida, de acordo com o IBGE, é de mais de 85% da população do nosso país. A cidade também induz, estimula e ajuda as pessoas a aprenderem coisas novas. Nós aprendemos, e aqui falo também da perspectiva de quem tem uma filha de 6 anos, a minha filha aprende muitas coisas na cidade. Ela aprende direitos e deveres, ela aprende história, ela aprende biologia, geografia, ela aprende as regras de funcionamento do trânsito, ela aprende a cuidar daquilo que pertence não apenas a ela, mas a uma coletividade mais ampla de pessoas. Então, proteger o patrimônio público, proteger as praças, os parques, enfim. Então, a cidade tem um potencial educativo imenso. E quando nós pensamos que quase 90% das pessoas nasce, vive e morre nas cidades, esse é um tema que precisa permanentemente de uma discussão e de um esclarecimento, porque nós não podemos desperdiçar os potenciais educativos que a cidade nos oferece. Então, não há maiores controvérsias quando nós falamos da necessidade e da importância de proteger o patrimônio histórico. E a persistência desses marcos legais, dessas leis que existem há tantas décadas, é prova viva de que nós não podemos descuidar da proteção do patrimônio histórico. Ocorre que essa discussão ela começa a ganhar características mais conflitivas quando nós observamos algumas situações na prática que se apresentam para nós também de forma cotidiana. Só a cidade de São Paulo, de acordo com registros do DPH, dispõe de mais de 1.000 bens que tem alguma restrição específica decorrente de tombamento. Então, nós temos mais de 1.000 exemplares na cidade de São Paulo que tem um determinado nível de proteção decorrente de um ato de tombamento pelo poder público. Para efeito de comparação, para nós sabermos se 1.000 é muito, pouco, mais ou menos, a cidade de São Paulo tem praticamente o dobro de bens tombados em relação à cidade do Rio de Janeiro, que foi capital do nosso país, que recebeu a família real, que foi capital imperial, enfim, que tem uma história tão relevante, tão profunda quanto a cidade de São Paulo. E muitos pesquisadores têm dito que São Paulo tomba muito e tomba mal. E sem
entrar no mérito dessa discussão, nós temos notado uma quantidade cada vez maior de bens tombados que estão em processo acelerado de degradação. As companheiras e companheiros devem se lembrar, no início do ano, o noticiário trouxe a famosa Casa das Muletas, na região da Bela Vista, uma casa que se encontrava aí escorada por muitas muletas, né, por muitas escoras, daí o apelido inglório de Casa das Muletas, e que, em razão do risco de queda, que poderia afetar um prédio vizinho e também colocar em risco a vida dos transeuntes que passavam pela rua, ela foi demolida por conta de uma ordem judicial que determinou que a Prefeitura de São Paulo tomasse uma providência. E assim como essa casa, nós testemunhamos em todas as nossas sessões uma série de bens que não são adequadamente cuidados por seus proprietários. Mais recentemente, nós temos visto que muitos proprietários, inclusive, se voltam contra o tombamento ou se opondo às propostas de tombamento que são apresentadas, ou até mesmo pedindo o destombamento das suas casas, das suas propriedades. O que nos coloca diante de muitos desafios. Ora, se uma determinada casa, uma determinada construção, ela ajuda a contar parte da nossa história, por que a partir de determinado momento ela deixa de ter essa importância a ponto do seu proprietário pedir o seu destombamento, né? Ela parou de contar a história, ela não é mais relevante para a gente entender a história da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. O que acontece para que muitas vezes o tombamento seja visto como uma punição e não como um prêmio pelo proprietário? Vamos pensar, e muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer Londres, Paris, Buenos Aires, uma série de cidades que têm casos muito importantes de proteção do patrimônio, que nesses lugares os proprietários até colocam placas indicativas na fachada do bem tombado, dizendo que esse é um bem tombado. E até com mensagens curtas explicando por que esse determinado bem foi tombado, por que ele é importante para a nossa sociedade e para o nosso povo. E aqui entram uma série de razões que nós temos notado nos últimos anos nessa discussão. Do lado dos proprietários, existe o receio, porque o que significa na prática o tombamento? Tombamento é uma restrição do direito de propriedade. Então, a partir do momento em que há o reconhecimento por parte do poder público de que um determinado bem está tombado, portanto, e o que significa estar tombado? É estar inscrito no livro de tombo, que é um livro de registro do patrimônio histórico protegido. O proprietário já não pode fazer o que ele bem entende com a sua propriedade, e ele passa a se tornar responsável pela conservação desse bem. Ele passa a ter uma obrigação de conservar esse bem. E muitos proprietários não querem, por diversas razões, arcar com esse ônus de cuidar de um bem que, em razão da sua importância, né, ele não pode ser cuidado de qualquer maneira. Então, não é só uma demão de tinta ou uma reforma pontual que caracteriza o bem cuidar de uma casa, de uma construção tombada. Todo o processo se torna mais complexo e, evidentemente, ele se torna mais oneroso. O que muitos proprietários desconhecem é que existem diversas possibilidades de obter recursos públicos que ajudam a conservação desse bem.
Até 2014, algumas edificações tombadas contavam com isenção de IPTU definido por lei, lei de autoria do Poder Executivo, portanto, de autoria do prefeito, como uma forma de compensá-los pelo tombamento. A partir de 2014, com a entrada em vigor do atual plano diretor, que foi instituído pela Lei 16.050 de 2014, que foi recentemente atualizado pela Câmara de Vereadores de São Paulo, passou-se a ter algumas opções adicionais que apoiam os proprietários de bens tombados. Sendo muito sucinto, vamos pensar na hipótese de uma casa tombada na Avenida Paulista. Pelas regras do zoneamento, pelas regras do plano diretor, a Avenida Paulista, que tem uma oferta muito grande de infraestrutura urbana, então tem faixa exclusiva de ônibus, tem estações de metrô, hospitais, equipamentos culturais, escolas que ficam próximas à Avenida Paulista. Ela é uma região que tem um potencial de adensamento, de verticalização muito grande. E quando você é proprietário de uma casa tombada, você não pode aproveitar esse terreno para vender a uma incorporadora, uma construtora que vai aproveitar todo o potencial de verticalização e de construção dessa área. Então, o plano diretor permite que o proprietário do bem tombado venda o potencial construtivo que ele teria naquele imóvel. Isso é uma venda que é feita a mercado, de modo que os recursos obtidos com esse potencial construtivo, com a venda desse potencial construtivo, possa ser utilizado para apoiá-lo nas tarefas de conservação do bem. Mais recentemente, na reforma que foi feita do plano diretor, na atualização que foi feita no plano diretor no ano passado, foi possível, inclusive, renovar a venda desse potencial construtivo. Então, a cada 15 anos, você pode vender novamente 100% desse potencial construtivo, entendendo que a tarefa de conservação é uma tarefa, vamos dizer assim, contínua, né? Ela não se esgota com apenas uma venda do potencial construtivo. Além disso, dependendo da destinação que é dada a esse bem, se for uma destinação cultural, por exemplo, para constituição de um equipamento cultural, uma biblioteca, um centro de formação de agentes culturais, enfim, existem aí muitas possibilidades de apropriação cultural, é possível também pedir a isenção de IPTU desse bem. E todas as vezes que nós nos deparamos com a narrativa de que o bem está congelado, existem diversas situações em que essa afirmativa se mostra equivocada. Muitos de vocês conhecem, por exemplo, o restaurante Gula Gula, que fica na Alameda Santos, esquina com a Padre João Manuel, que é instalado numa casa tombada e todos passam bem. A própria Casa das Rosas, o companheiro Lívio falava, no mesmo lote existe um prédio que foi edificado ali e também todos passam muito bem. E assim como esses dois exemplos, diversos outros exemplos na cidade de São Paulo, um que eu não gosto muito de lembrar, porque remete a momentos tristes, o Funeral Home, que fica na Rua Antônio Carlos, na São Carlos do Pinhal, na verdade, na paralela da Avenida Paulista, também tem uma destinação comercial que ajuda o proprietário a custear a conservação desse bem. Então, esse é um ponto, e aí eu coloco uma pergunta, né? Muitos proprietários de bens tombados querem que o poder público aporte ainda mais recurso
para a sua manutenção. Eu pergunto a vocês, nós como cidadãos que pagamos impostos, impostos que nós sabemos que são pesados, será mesmo que nós queremos apoiar o proprietário de um bem tombado que foi descuidado ou não foi diligente com a conservação do seu bem, reconhecendo que existem muitas hipóteses, muitas formas de obter recursos, seja pela utilização comercial, seja pelos benefícios que a legislação oferece, que muitas vezes são ignorados por proprietários descuidados. Será que nós queremos mesmo, enquanto sociedade, aportar recurso público, que no fundo é dinheiro do contribuinte, para apoiar aquele que se omite nos seus deveres? Essa é uma primeira pergunta. Sobre a discussão agora mais recente, e aí encaminhando para o final da minha fala inicial, sobre desenvolvimento urbano, outras questões se colocam. Pegando aqui o exemplo da Casa das Muletas, eu fui investigar esse processo, o processo que culminou no tombamento da chamada Casa das Muletas, e esse foi um processo de um grande tombamento de mais de 200 edificações no bairro da Bela Vista. Então, no ano de 2002, o Compresp, eu não fazia parte ainda do colegiado, eu entrei em 2021, decidiu tombar mais de 200 casas no bairro da Bela Vista. Então, o bairro da Bela Vista é um bairro tombado, tem, portanto, uma série de restrições, e dentro desse bairro tombado, mais de 200 edificações foram também tombadas, e, portanto, tem uma série de restrições que precisam ser observadas em benefício da sua conservação. Nada obstante, o bairro da Bela Vista é um bairro que conta com uma das mais exuberantes infraestruturas públicas da cidade de São Paulo. É um bairro central, é um bairro que tem oferta de metrô, de ônibus, corredor de ônibus, escolas, hospitais, parques públicos, teatros, equipamentos culturais, bibliotecas, enfim. Muitos desses equipamentos foram custeados também com dinheiro do contribuinte. E esse movimento está se repetindo em uma série de outros bairros, de uma série de outras localidades da cidade de São Paulo, muitas vezes animado por iniciativas de moradores que querem impedir um processo de verticalização ou de adensamento desses bairros. Então, aqui é uma outra hipótese. A gente falou primeiro do proprietário que é descuidado e que não cumpre os seus deveres e as suas responsabilidades. E nesse caso aqui nós temos, que eu estou falando agora, uma situação em que a discussão da proteção do patrimônio se torna uma discussão secundária. Ela é, na verdade, um argumento que é trazido à discussão com o propósito de estabelecer uma linha de enfrentamento ao desenvolvimento urbano. E aqui eu vou falar muito rapidamente de duas leis que nos ajudam a compreender o que é desenvolvimento urbano. A primeira delas é a Constituição Federal. Não vou me aprofundar aqui. A Constituição é o nosso projeto jurídico-político de nação. Foi a receita do bolo que nós escolhemos em 1988 para colocar esse país de pé, dentro de premissas que nós escolhemos, que os nossos representantes eleitos escolheram. E uma dessas premissas, que está estampada no artigo 182 da Constituição, diz que as cidades devem observar a sua função social. E essa função social se constitui, dentre outras formas, numa justa distribuição dos ônus e dos benefícios da urbanização. Então, viver em cidade, viver coletivamente, significa buscar uma distribuição justa dos benefícios de morar na cidade, que são muitos, e dos ônus de morar na cidade, que também são muitos. Hoje, vamos
imaginar que viver em São Paulo existe uma má distribuição de benefícios e de ônus da urbanização. Muitas pessoas arcam com um ônus excessivo e poucas pessoas têm acesso privilegiado aos benefícios. Se a gente pega a malha metroviária de São Paulo, por exemplo, não tem metrô para todo mundo. Então, quem tem o privilégio, como eu, como muitos de nós, de morar em bairros centrais, tem acesso a uma infraestrutura muito exuberante que outros bairros não têm acesso, embora essa infraestrutura tenha sido custeada pelos moradores de toda a cidade. Tá? E quando nós criamos empecilhos e sequestramos a pauta do patrimônio para defender os nossos privilégios, o que é um privilégio que as pessoas buscam defender? Eu não quero perder a minha vista. Eu não quero novos vizinhos. Eu acho que se tiver mais um prédio aqui na minha rua, o trânsito vai ficar ainda pior. Hoje eu acordo de manhã, abro a minha janela e eu dou de cara para o Parque do Ibirapuera. Se aparecer um prédio aqui na frente, eu vou perder a minha vista. Então, vamos procurar maneiras de evitar isso. O que nós estamos fazendo, além de agir de maneira, muitas vezes, egoísta, né, é impedir que mais pessoas tenham acesso aos mesmos benefícios que nós temos. E essa é uma conta, companheiras e companheiros, que tende ao infinito. Hoje, na cidade de São Paulo, cada quilômetro de metrô custa 100 milhões de reais. A gente está pagando o preço de ter começado tarde a fazer metrô. Por isso que nós fazemos metrôs, as linhas de metrôs são cada vez mais subterrâneas, porque isso minimiza o custo com desapropriações e é a forma que nós encontramos, do ponto de vista técnico, de engenharia, de evitar que muitos prédios tenham que ser demolidos para passar o metrô. Mas o fato é que cada quilômetro de metrô custa 100 milhões de reais. Dinheiro público, dinheiro do contribuinte, meu dinheiro, dinheiro de todos nós. Então, para nós construirmos uma cidade melhor, é preciso que mais pessoas tenham acesso a esses benefícios que foram suportados com o suor do rosto de cada um de nós. Mais pessoas tenham acesso ao metrô, mais pessoas tenham acesso aos parques públicos, às escolas, aos hospitais, aos equipamentos culturais, que estão mal distribuídos e que estão localizados na região central. Então, essa discussão, que também aparece no Estatuto das Cidades, que está no nosso plano diretor, tem encontrado uma série de obstáculos na relação entre proteção do patrimônio e também de desenvolvimento urbano. E a pergunta que eu faço é adequado, é prudente, é correto que nós tentemos nos socorrer dos órgãos de proteção do patrimônio para defender interesses que muitas vezes têm mais relação com uma certa postura egoísta das pessoas, de não perder vista, de não ter novos vizinhos, enfim, para continuar acessando de maneira mais privilegiada determinados benefícios da cidade? Ou será que a gente está realmente preocupado em defender o patrimônio histórico? O que esse tombamento de 2002 da Bela Vista nos mostra é que quando nós adotamos uma perspectiva de tombamento em massa, envolvendo muitas vezes centenas de imóveis, o efeito prático para nós contarmos a história da nossa cidade é muito pequeno. A Casa das Muletas, se um dia contou alguma parte da nossa história, hoje ela nem existe mais porque ela foi abandonada pelo seu proprietário. E assim como ela, uma série de outros bens que são tombados muitas vezes de maneira assodada, de maneira apressada, de maneira descuidada, muito mais com o propósito de evitar
o desenvolvimento urbano, muitas vezes com um discurso que é sedutor, né? Ah, mais casas, menos prédios. Temos que criar mecanismos para frear a sanha do mercado imobiliário, que quer destruir toda a nossa história e a nossa memória. É claro que nós temos que defender o nosso patrimônio e é evidente que nós temos que defender a nossa história. Por outro lado, isso precisa ser feito de maneira cuidadosa, de modo que a gente, com isso, não queira congelar a cidade. Porque, embora a cidade tenha uma história, a cidade é um organismo vivo, é um organismo dinâmico. As pessoas partem, chegam, as histórias são recontadas, novas histórias surgem, e nós não podemos criar uma fantasia de que tombar a cidade inteira vai impedir que ela se desenvolva ou vai garantir que a história que nós queremos contar seja preservada. Então, não há resposta pronta para isso, mas esse é um debate que, acima de tudo, nós precisamos cuidar para que aconteça de maneira cuidadosa, para que a gente tenha a clareza das premissas e das variáveis que estão colocadas. E é importante entender que, quando a cidade se desenvolve, ela inclui pessoas que muitas vezes não teriam acesso aos mesmos benefícios que muitos de nós temos, e isso tem um reflexo bastante grande na qualidade de vida, na redução da criminalidade, num sentido mais ampliado de vida urbana, que, de algum modo, em algum momento, vai precisar se compatibilizar com a proteção do patrimônio. Essa é a pergunta que fica no ar: que cidade que nós queremos e que história que nós queremos contar e do que nós estamos dispostos a abrir mão, juntamente com o que nós fazemos com aquilo que nós já tombamos. Então, senhor presidente, companheiro Irineu de Mula, demais presentes, eram as minhas contribuições iniciais para esse debate, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com todos vocês aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Wilson. Excelente a explanação. E dá até para se perceber, claro, o tamanho das dificuldades que tem esse tipo de tratamento. E para cada uma dessas soluções quase uma solução específica. Eu diria que esse seu voo, bem curto, porque nós não temos tanto tempo, nos deu uma boa ideia das dificuldades que tem esse setor, essa área de atuação. Os efeitos econômicos, financeiros, históricos e, por que não, sociais, que eu acho que é muito importante também na história, ele não é fácil você pegar um teorema e fazer uma composição com pelo menos esses 4 tipos de coisa. E você soluciona um, não soluciona outro, ou piora o outro. Mas foi muito bom. Agradeço muito pela lição dada e quero deixar aberto para os companheiros que queiram fazer alguma pergunta, como essa que eu não fiz uma pergunta, mas falei da dificuldade que essa equação econômica tem. Muito bem. Companheiros, alguma pergunta ao companheiro Levi? Eu queria fazer uma pergunta, Levi, parabéns aí pela explicação. A gente sabe que muitas vezes, né, o patrimônio histórico ele acaba sendo destruído até mesmo para apagar o passado, né? Você tem um caso muito emblemático na Alemanha nazista, né? Em Berlim, você quer saber onde o Hitler morreu, você vai lá, é um pátio de estacionamento, né? Uma vaga de estacionamento, o pessoal fala, era aqui, só que foi completamente destruído, né? Mesmo aqui no Rio de Janeiro, né, quando era capital da República, né, por alguma razão, né, o prédio, o palácio, né, onde era o STF também foi demolido, tal, né, essas coisas de política também, né.
Eu queria que você falasse sobre a sua impressão sobre esses atos, né, que parece que cada vez mais se procura apagar a história através da destruição de prédios importantes, né, que são emblemáticos. Eu Companheiro acredito. Maurício, oi, que- Por favor, Wilson, pode seguir, pode seguir. eu acho que esse é um ponto importantíssimo da discussão sobre cidades educadoras. Eu me recordo a minha orientadora de doutorado, uma professora alemã chamada Bárbara Freitag-Rouanet. Ela lembra de um exemplo de Hamburgo, uma catedral, não, em Berlim, uma catedral de Berlim que foi bombardeada durante a guerra e que a cidade decidiu não reconstruir, mas ela deixou as ruínas, porque as ruínas contam exatamente o período da guerra. Então, para que as futuras gerações vejam que uma guerra é capaz até mesmo de bombardear que numa guerra até mesmo as pessoas são até mesmo capazes de bombardear uma catedral, né? Então esse apagamento ele tem que ser evitado. E por isso que os órgãos de proteção do patrimônio têm um papel tão importante para impedir que as coisas aconteçam na calada da noite, que determinadas construções ou edifícios importantes sejam destruídos a golpes de bola de ferro, de marreta, de trator, enfim. Então, é por isso que nós temos muitos meios de determinar cautelarmente, por meio de abertura de processo de tombamento, por meio das notificações, que os proprietários de imóveis que têm alguma relevância, alguma importância, que a sociedade percebe, ah, para que se abstenham de demoli-lo sem mais nem menos. Perfeito, Wilson. Eu estava lembrando aí que quando o companheiro estava mencionando alguns casos, eu lembro do próprio presídio aqui, muito próximo de nós, aqui em São Paulo, em Santana, que aquilo tinha que sair, era uma chaga, mas não sei bem o que aconteceu lá com aquilo. É diferente, mas muitas vezes, quando é do Estado para o Estado, a tendência é ir para as coisas mais novas, como proteção ao meio ambiente, áreas verdes e coisas assim, né? Muito bem. É o Carandiru, né, O presidente? Carandiru, isso. Eu É, estava tentando lembrar o nome, mas é o Carandiru. Ficou uma coisa interessante. é. Aquele O, foi. o Um dos Wilson, pavilhões. Não teve o histórico, não teve, porque não se pretendia Foi guardar a criado um história. parque, presidente, é o É, Parque da Juventude. isso, é. Eu não cheguei a visitá-lo depois da demolição. Não sei se deixaram algum É, remanescente para a é, memória das pessoas, né? Um dos pavilhões foi mantido e Ah, tem galeria, tem uma série de objetos aí, é, de visitação. perfeito. Aí junta a história, né, que precisa ser preservada e que não prejudica também a parte necessária, que é Proprietário. o meio ambiente, a parte social, como eu falei, e outras coisas mais. Até é uma área difícil de se administrar, na verdade. com certeza. Também. o exemplo do Wilson da Catedral de Berlim é bem interessante também, e eu me lembrei que Londres também tomou uma atitude até parecida, né? Porque aquela região do Imperial College, que era muito bombardeada ali, né? Porque era onde estava toda a inteligência, né? Antinazistas, tudo, né? Eles acabaram tirando toda a parte de revestimento contra estilhaços de bombardeios. Então, antigamente era tudo bonito, de repente você volta lá, você vê, meu, poxa, mas as paredes estão todas marcadas aqui, né? Eles falam, não, a gente fez de propósito para poder recuperar a memória das pessoas, que essa região aqui importante do Imperial College foi bombardeada aqui em Kensington. Muito bem colocado, Maurício. Muito bem. Muito obrigado, companheiro Wilson. Foi fantástico. Eu acho que aprendemos mais um pouco dessa grande dificuldade que todas as cidades têm.
Mas maior a cidade, maior é o tipo de problema. E eu Presidente, agradeço eu estou vendo aqui uma Não, pergunta da Carla no por chat, favor, se eu puder por favor, responder. pode falar. Quem pode ler para mim? A Carla perguntou aqui o seguinte, companheira Carla, vejo muitos casarões tombados onde os proprietários deixam se deteriorar para que possam construir novos imóveis. Tem legislação que obsta essa atitude? O próprio tombamento, Carla, já é uma restrição administrativa importante que cria obrigações para o proprietário. Então, se ele deixa o imóvel se deteriorar, se ele inadvertidamente derruba o imóvel, ele pode e deve ser responsabilizado, seja na esfera administrativa, com estipulação de multa, com penalidades que a própria lei prevê, seja também na esfera judicial de ser responsabilizado por não cuidar daquilo que é seu. Essa proteção existe. Muito bem. O tombamento em si, ele já é uma proteção e, ao mesmo tempo, ao proprietário pode até ser um castigo, porque ele é proprietário de alguma coisa que ele não pode fazer nada com ela. Se puder fazer alguns casos como citados aqui, a gente sente que teve um direcionamento que deu uma solução, mas o caso da Casa das Muletas lá, o dono acho que deu dar graças a Deus se aquilo cai sozinho, porque deve ser muito caro manter e pouca utilidade. É difícil, volto a falar, é um teorema que para você calcular e resolver é difícil. Muito obrigado, Wilson. Eu queria te informar, nós vamos mandar o certificado da sua Posso fazer uma palestra. perguntinha? Irineu, Pode, presidente, claro. Puxa uma vida, pergunta. vamos lá. Desculpa, um paciente Não, me interrompeu e eu fiquei quase 10 minutos fora. Eu não sei se ótimo. ele falou sobre a casa o palacete da Avenida Paulista. Matarazzo? Não, o de cá, perto da Augusta ali. É um palacete da família do Renato Franco de Mello. Você conhece, Wilson? Conheço, companheiro. É um imóvel que foi desapropriado, foi uma hipótese de desapropriação indireta do Estado de São Paulo, em razão do tombamento. E a informação que eu tenho, até da Secretaria de Cultura do Estado, é que ali será instalado um museu que vai, inclusive, se conectar com o Parque Mário Covas, que fica do lado. Da diversidade, né? Isso, exatamente. Olha, eu participo porque eles são meus primos. Eu participo da restauração. Eles já fizeram uma parte da restauração por dentro, mas está caindo por fora. É complicado isso daí. Eu perdi uma parte, desculpe, mas eu sou amante da Paulista. Você percebeu, né? Sim. O Olívio sabe disso, porque eu andei de bonde naquela rua. Eu caí do bonde andando. Mas não me machuquei muito, mas passei vergonha. Mas tinha 12, 13 anos e não contei para os meus pais. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Bom, mas bacana. Sei que está andando, né? Um abraço para o presidente. Desculpe em prolongar um pouco mais, mas foi muito bacana a sua palestra. Eu adorei. Eu escutei todinha. Ipsis literis. Muito obrigado, companheiro. Foi uma lição muito interessante, porque a gente passa por esse problema quase diariamente, mas a gente coloca outros problemas na frente como prioridades. Mas esse é um problema, como eu disse, de difícil solução. Difícil solução. Mas vamos tocando. Eu agradeço de novo o Wilson Levi pela excelente palestra, pela lição que nos deu também. E o certificado pela palestra nós enviaremos pela internet também, e eu acho que isso registra, aqui está na tela o
diploma de reconhecimento, e é esse que você vai receber e vai receber da nossa parte também. Obrigado. Muito agradecido, presidente. Muito obrigado aí a todos. Eu dou agora a palavra à Beth para dar mais algumas informações. Sim. Nesse momento, eu agradeço a todos que estão assistindo à nossa reunião virtual e, com muita satisfação, eu vou dizer o nome de dois visitantes, que serão nossos companheiros, com certeza, convidados do nosso querido Ricardo Piragini, nosso grande DQA, que são Eduardo Sederno e Dustin Posetti, e que são muito bem-vindos, e nós esperamos contar sempre com a presença deles, também nas nossas reuniões presenciais, que teremos mais adiante. E são esses os nomes que temos, presidente Irineu. E eu agradeço realmente a presença de todos. Sempre é uma alegria usarmos meios modernos, como a reunião virtual também, que é uma coisa que não existia antigamente, mas é uma coisa que facilita a nossa vida. De onde estivermos, podemos participar, não é? Então, eu passo agora a palavra ao presidente Irineu de Mula. Muito obrigado, Beth. Eu queria que todos agora fizessem uma homenagem e fazendo a saudação à nossa bandeira, que também vai ser colocada na tela, e agradecer também pela presença de todos aqui que estiveram conosco, abrilhantando e bebendo dessa sabedoria toda que tivemos sobre arte, história, economia e etc, etc, etc. É uma equação complexa. Obrigado. Foi um privilégio, foi um privilégio. Um privilégio. Eu Obrigado. toco o sino para considerarmos encerrada a sessão de hoje e ficamos em aberto agora, informalmente, para